Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, sou diretor-geral da Certiform, formador em contabilidade, fiscalidade e em finanças empresariais. Hoje vou falar sobre o apuramento dos resultados de uma empresa. Vou, de uma forma simples, através de um esquema, mostrar como é que uma entidade com uma contabilidade organizada apura o seu resultado antes de impostos. Também o respectivo imposto e, por diferença, o resultado líquido do período da entidade. Esta é uma operação que é feita já no âmbito do encerramento das contas da entidade. No entanto, ao longo do ano, a entidade vai contabilizando os seus gastos. Os gastos são contabilizados na chamada classe 6. Entre a conta 61 do plano de contas e a conta 69 vão sendo contabilizados os gastos da entidade. Na conta 61, o custo da mercadoria vendida e da matéria consumida. Esta entidade contabilizou, vamos imaginar, 1000, podem ser 1000 euros. Estamos aqui a colocar valores muito simples para que não estejamos focados propriamente nos valores, mas sim no raciocínio, que isso é que é importante. Os fornecimentos e serviços externos, 700, conta 62. A conta 63, os gastos com o pessoal, que compreende as remunerações aos trabalhadores da empresa, 400. As depreciações do período, 500. Perdas por imparidade, 100. Na conta 66, reduções de justo valor, 100. As provisões do período, também 100, a conta 67. A conta 68, uma conta residual de outros gastos, apenas 10. E a conta 69, que são os gastos de financiamento, os juros, por exemplo, que a empresa suporta com os financiamentos à banca, 100. Somando os vários itens de gastos na classe 6, entre a 61 e a 69, temos um total de gastos de 3010. Depois temos os rendimentos da entidade. Ao longo do período, a empresa contabiliza os seus rendimentos, sendo que esta entidade contabilizou em vendas, que na contabilidade corresponde à conta 71, 1500 nas vendas. Nas prestações de serviços, que é a conta 72 na contabilidade, 1200. Na conta 73, variações nos inventários foram contabilizados 100. Em trabalhos para a própria empresa, também 100, conta 74. Nos subsídios à exploração, 200. Nas reversões, conta 76, 100. Na conta 77, ganhos, aumentos de justo valor, 100. Outros rendimentos, na conta 78, têm sempre um caráter mais residual, 50. E os juros e dividendos, na perspectiva de rendimento, 50. E temos então a classe 7, cujo somatório prefaz 3400. Como sabemos, na contabilidade, e estamos aqui em contabilidade financeira, as contas de rendimentos ao longo do ano vão-se creditar e as contas de gastos ao longo do ano vão-se debitar. Estas contas são contas que vão ser agora extintas, ou seja, saldadas, com o chamado apuramento de resultados. No apuramento de resultados,
e todas estas contas estão previstas aqui no plano de contas. Este é o plano de contas da contabilidade financeira. Portanto, quando eu me refiro à conta 61, à conta 62, à conta 71, à conta 72, eu estou-me a basear no plano de contas do Sistema de Normalização Contabilística, a portaria número 218 de 2015, de 23 de julho. Agora nós vamos, para fazer o apuramento de resultados, vamos abrir aqui uma conta que vai ser a conta 811. E esta conta 811, ela denomina-se por resultado antes de impostos. O resultado antes de impostos, vou colocar aqui o débito, o crédito. Já sabemos o débito do lado esquerdo, o crédito do lado direito. A conta de resultados antes de impostos, ela vai agora receber os saldos finais apurados nos gastos e nos rendimentos. Os gastos ao longo do ano foram debitados e agora vão passar todos para crédito, por contrapartida da nova conta de resultados antes de impostos, que vai receber os saldos dos gastos no seu débito, da seguinte maneira. Temos então o custo da mercadoria, que vai ser creditada por 1000, passando para débito desta conta. Os fornecimentos e serviços externos, que vão ser creditados por 700, por débito da conta de resultados antes de impostos. Os gastos com pessoal, de 400. As depreciações, de 500. As perdas por imparidade, de 100. As reduções de justo valor, também 100. As provisões do período, 100. Outros gastos, 10. E, por fim, gastos de financiamento, 100. Eu vou colocar aqui estes três valores um bocadinho mais acima, porque depois vou ter que fazer um raciocínio e vou precisar do espaço que vem a seguir. Portanto, resumindo, todas as contas de gastos que ao longo do ano foram debitadas, agora no apuramento dos resultados passa tudo para crédito e as contas saldam. No apuramento de resultados, as contas de gastos saldam, ficam saldadas. Débito igual a crédito, saldo 0. Os respectivos valores passaram todos para débito de resultado antes de impostos. E agora, o que vai acontecer às contas de rendimentos? As contas de rendimentos ao longo do ano foram creditadas e agora vão passar todas para débito. Vai saldar tudo, fica tudo com saldo 0 e passarão os seus valores para o crédito de resultado antes de impostos. Então vejamos. Prestações de serviços e vendas. Vendas 1500, 1500. Prestações de serviços 1200, 1200. Variações nos inventários 100, 100. Trabalhos para a própria empresa 100, 100. Subsídios à exploração, crédito, débito, saldou, como todas estão a saldar. As reversões, crédito e agora débito. Ganhos, aumentos de justo valor, conta 77, foi creditada durante o ano por 100, é agora debitada, saldou. Outros rendimentos,
vai saldar por crédito de resultado antes de impostos e finalmente os juros, dividendos e outros 50 a débito, 50 a crédito. O que é que aconteceu? As contas de rendimentos ficaram saldadas, as contas de gastos ficaram saldadas. Ou seja, neste momento, se eu imprimisse um balancete, iria ter rendimentos saldo zero, gastos saldo zero. Tudo concentrado nos resultados antes de impostos. A conta de resultados antes de impostos agora é como se fosse uma balança e funciona assim. Do lado do débito temos toda a estrutura de gastos, que fazendo o somatório de todos estes valores, 3.010 euros em gastos. A conta de resultados antes de impostos, do lado do crédito, recebeu os saldos dos rendimentos. E este somatório dos rendimentos, 3.400 euros. Aqui, 3.400 euros. O que significa que esta conta, se fosse uma balança, estava a tender para o lucro. Houve um valor superior de rendimentos face aos gastos. Então, quando os rendimentos são superiores aos gastos, a empresa apresenta um resultado antes de impostos positivo. É um lucro contabilístico. Se eventualmente os gastos tivessem sido superiores aos rendimentos, então a empresa apresentaria um prejuízo contabilístico. Mas neste caso gerou um lucro contabilístico, um resultado antes de impostos positivo. Quando uma empresa gera um resultado antes de impostos positivo, isso significa que terá que ser feito o cálculo do imposto. O cálculo do imposto é um procedimento complexo porque este resultado antes de impostos é um resultado contabilístico. Ele é dado pela diferença entre os rendimentos e os gastos que foram apurados na contabilidade, conforme podem observar aqui no quadro. Não é sobre o resultado contabilístico que o imposto incide. O imposto incide sobre um outro resultado. Chama-se o resultado fiscal. A empresa vai ter que fazer um conjunto de correções ao resultado contabilístico, ao lucro contabilístico. Correções essas que se chamam ajustamentos fiscais, a crescer, a deduzir, vai depender da realidade de cada empresa, e isso é feito na declaração modelo 22, concretamente no seu quadro 07. O quadro 07 da declaração modelo 22, isto já numa perspectiva fiscal, ela representa o elenco das várias correções que a empresa terá que fazer na perspectiva fiscal ao seu resultado contabilístico. Mas, considerando o nosso resultado contabilístico, a diferença entre os rendimentos e os gastos, qual é a diferença? A diferença é 3.400 menos 3.010. Ou seja, esta empresa obtém um resultado antes de impostos de 390. O que é que vai ser feito agora a esses 390? Esses 390 constituem o chamado, como já disse, resultado antes de impostos. E agora a empresa vai ter que apurar o imposto. O imposto ele vai ser lançado
Eu vou fazer o seguinte, para conseguir explicar melhor isto, porque tenho pouco espaço aqui para baixo, eu vou apagar estes valores todos e vou considerar que o somatório destes rendimentos 3.400 e vou apagar aqui estes valores e vou considerar que o somatório 3.010. Isto representa os rendimentos na sua soma, aqueles itens todos que estavam ali somados. Este valor representa os gastos em termos de somatório. Muito bem. E agora vai ser apurado o imposto. Então, temos que abrir uma nova conta e essa nova conta é o chamado imposto estimado para o período, que é a conta 8121. Eu vou-lhe chamar IRC. Mas, na verdade, esta conta chama-se Imposto Estimado para o Período. Em Portugal, a taxa de IRC é de 21%, mais uma derrama municipal que pode variar entre 0 e 1,5%. E que incide sobre o tal lucro tributável, ou mais precisamente, a taxa incide sobre a matéria coletável e a taxa de derrama municipal sobre o lucro tributável. Porque nunca se vai aplicar a taxa, nem se vai aplicar a derrama aos 390. Isso não funciona assim. Isto é o resultado contabilístico. E depois a empresa tem que fazer as tais correções fiscais. Eu, para não estar a complicar aqui muito, porque pretendo apenas mostrar o esquema de apuramento de resultados, eu vou considerar o seguinte. Vou considerar que a empresa pegou nos 390 euros, ou nos 390 unidades monetárias, se quisermos assim generalizar, que é a diferença entre rendimentos e gastos, aplicou correções fiscais e, normalmente, quando se aplicam as correções fiscais, tende a que o resultado aumente. Uma coisa é o resultado contabilístico, outra coisa é o resultado fiscal. Isto está muito orientado para que o resultado contabilístico submetido a correções fiscais seja aumentado e se transforme no resultado fiscal. Meramente num raciocínio académico, vou considerar que após as correções fiscais, a empresa obteve um resultado fiscal de 450. Portanto, 390 seria o resultado contabilístico. Fez as correções fiscais obrigatoriamente feitas pelo código do IRC e passou de 390 para 450. Os 390 chama-se resultado contabilístico, é aquele que vocês podem ver aqui no quadro. Os 450 já é o resultado fiscal após as correções fiscais impostas pelo código do IRC e que são realizadas no quadro 7 da declaração modelo 22. Esses 450, que eu vou considerar o resultado fiscal ou o lucro tributável, esses 450 estão submetidos à taxa de IRC mais a derrama. 21% mais 1,5% de derrama. Ora, 22,5%. O que dá 101,25. Este é o valor do imposto. O imposto é de 101,25.
Este imposto vai ter que ser contabilizado da seguinte forma. O 81,21 IRC, ou Imposto Estimado para o período 101,25 a débito. Eu vou agora abrir aqui uma conta do Estado, a conta 24.1 IRC, a qual vou creditar por 101,25. Passa a ser um passivo. Passa a ser uma dívida relativamente ao Estado. Eu estou a fazer todo este raciocínio de uma forma muito simples, porque eu também, para ser mais preciso, eu teria que dizer o seguinte: em Portugal, a taxa de IRC efetivamente é de 21%. E as derramas podem variar entre 0 e 1,5%, dependendo dos municípios, das câmaras municipais. Mas quando se trata de uma pequena e média empresa, uma PME, cujo certificado de PME pode ser obtido através do site do IAPMEI, a taxa não é diretamente 21%. A taxa funciona assim. Os primeiros 15.000 euros de matéria coletável estão sujeitos a 17%. E tudo o que vai além disso está sujeito a 21%. Mas neste exercício, para efeitos mais simples, eu estou a considerar 21%, mais 1,5% de derrama. E tive também a preocupação de vos dizer que a taxa de IRC não incide sobre o resultado antes de impostos ou lucro contabilístico. Tem que haver correções fiscais no modelo 22. Por isso é que eu, por hipótese, considerei que as correções fiscais tinham elevado o resultado contabilístico de 390 para um resultado fiscal de 450. E foi sobre esses 450 que eu apliquei 21 de IRC, mais 1,5 de derrama. E alcancei o valor de 101,25. Este valor é um valor agora que consta no passivo, uma dívida ao Estado, e, por fim, vamos fazer o cálculo do resultado líquido do período. Vamos abrir uma nova conta, que é a conta 818, o resultado líquido. E o resultado líquido do período vai receber o resultado antes de impostos e o imposto que foi apurado, calculado, na base de um resultado fiscal, de um resultado que incorporou as regras do código do IRC e que foi elevado de 390 a 450, porque normalmente é isto que acontece. Quando as empresas apresentam a sua declaração modelo 22 e vão colocar nessa declaração todos os ajustamentos fiscais a acrescer e a deduzir, é muito comum que o resultado contabilístico seja X e o resultado fiscal seja X mais Y, que são as correções. Porque a maioria das correções, elas são correções a acrescer. Também existem correções a deduzir, nomeadamente através de benefícios fiscais. Mas estou aqui a seguir aquilo que é mais comum, um aumento do resultado na passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. E agora, para apurar o resultado líquido, vamos fazer o seguinte. A conta do resultado antes de impostos, ela tem que ser saldada. Os 390 euros passam para débito desta conta. A conta saldou. Apresenta 3.400 a crédito, 3.400 a débito.
Um débito pressupõe um crédito e o crédito virá para resultado líquido. Resultado líquido apresenta a crédito o resultado antes de impostos. Isto porque esta empresa gerou um lucro. Portanto, eu estou a fazer este raciocínio no âmbito de um resultado positivo por parte da empresa. O imposto também vai ter que saldar. Ou seja, a conta de IRC, ou de imposto estimado para o período, vai ser creditada aqui na sua respectiva conta e por débito do resultado líquido do período. E temos também a conta de imposto estimado para o período saldada. E está tudo concentrado na conta 818. Ou seja, findo isto todo, as contas de gastos estão todas saldadas, as contas de rendimentos estão todas saldadas, a própria conta do resultado antes de impostos está saldada, débito igual a crédito, a própria conta do IRC está saldada, débito igual a crédito. E no fundo está tudo resumido no resultado líquido do período. E o saldo do resultado líquido do período é o próprio resultado líquido do período, o saldo, não é? Porque nós temos 390, que é o resultado antes de impostos, e temos 101,25, que é o valor do IRC. A diferença entre os dois, ou seja, $390, resultado antes de impostos. Imposto, 101,25. A diferença, resultado líquido do período. Ora, 390 menos 101,25, temos 288,75. O resultado líquido do período desta entidade, o saldo de resultado líquido. Esta entidade apresenta então um resultado líquido do período. Este é o valor que vai figurar na sua demonstração dos resultados, mesmo na parte final. A parte final de uma demonstração dos resultados apresenta o resultado antes de impostos. O imposto, mais uma vez, não é a taxa sobre o resultado antes de impostos. É a taxa sobre a matéria coletável, que foi objeto, até se chegar à matéria coletável, ter que haver as tais correções fiscais impostas pelo código do IRC, ajustamentos fiscais a crescer, ajustamentos fiscais a deduzir. Daí eu ter dito que vamos passar de 390 para 450, meramente a nível académico, por hipótese, porque neste vídeo não pretendo estar a desenvolver a questão fiscal, pretendo apenas focar-me na questão contabilística, mas também não quero ser tão básico a chegar ao ponto de dizer vou aplicar a taxa sobre o resultado antes de impostos, que isso não existe. O resultado antes de impostos tem que ser corrigido do ponto de vista fiscal. E o resultado líquido, 288,75, é o valor que vai figurar no fim da demonstração dos resultados e é também o valor que vai figurar no balanço da empresa, uma vez que o que há de comum entre a demonstração dos resultados e o balanço, o valor comum, é o próprio resultado líquido do período que finaliza a demonstração dos resultados e que no balanço incorpora as rúbricas do capital. Do capital, das reservas, dos resultados transitados e o próprio resultado líquido do período. Penso que ficou demonstrado como se faz o apuramento de resultados de uma empresa. Ficou claro, muito vago,
a questão fiscal, obviamente, porque um dos trabalhos mais minuciosos que nós temos aqui no apuramento de resultados é precisamente o cálculo do imposto. E o cálculo do imposto exige um conhecimento sobre as regras de como se passa de um resultado contabilístico a um resultado fiscal, através das tais correções fiscais, dos ajustamentos a acrescer, dos ajustamentos a deduzir, da aplicação da derrama municipal. Empresas acima de 1.500.000 euros de lucro tributável têm também a aplicação de uma derrama estadual. E depois também existe um conjunto de tributações autónomas que vão incidir sobre gastos e que vão também fazer parte do imposto estimado para o período. E, portanto, calcular o imposto estimado para o período tem muito que se lhe diga. Este vídeo é um vídeo que apenas pretende apresentar o esquema de cálculo do apuramento de resultados, ou seja, a transição das contas de gastos e de rendimentos para a conta de resultado antes de impostos, o imposto e a diferença entre o resultado antes de impostos e o imposto que forma o chamado resultado líquido do período, que se pode sempre observar quando estamos a estudar a demonstração dos resultados da empresa e que também consta do balanço da própria entidade. Ficamos então hoje por aqui. Espero que tenham aproveitado com este vídeo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por terem visualizado mais uma vez um vídeo do Trate a Contabilidade por Tu. Muito obrigado.